Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Vamos estudar hoje a morte, a separação da alma do corpo. Está no Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 3. Aqui eu apresento a vocês o Livro dos Espíritos, a melhor tradução. Eu sou Paulo Ramos, trago aqui para vocês uma frase de Rossini, onde ele diz: não desejeis a glória, não sejais conhecido, sede úteis. Está na Revista Espírita de março de 1869, no artigo A Música e as Harmonias Celestes. Vamos à nossa vinheta e iniciamos logo os nossos estudos. Kardec, ele, no item 2 do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, no item 2, ele diz o seguinte: separação da alma e do corpo é o tema do nosso estudo, ou seja, é a morte. Nascemos, vivemos e nos separamos do corpo através da morte. Na questão 154, Kardec faz uma pergunta bem interessante: a separação da alma e do corpo é dolorosa, ou seja, dói para morrer? É uma pergunta bem interessante, né? As pessoas têm muito temor. As pessoas pensam, né, no nascer, né, dos seus filhos, viver, né, ter sucesso na vida, ser conhecido, ser famoso, né? Mas muitas das vezes deixa de lado de ser útil, né, aos semelhantes. E a resposta dos espíritos: não, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes provocam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o seu fim, o exílio. Para aqueles que estão, né, em perfeita sintonia com as leis de Deus, a morte é bem serena e bem rápida. Aqui temos uma observação de Kardec, onde ele diz o seguinte: uma morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Na questão 155, pergunta Kardec: como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. É a resposta dada pelos espíritos. E os liames aqui são os laços que prendem a alma ou o espírito, podemos dizer, né, a mesma coisa, ao corpo. Na questão 155A, pergunta Kardec: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E a resposta dos espíritos é essa: não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Aqui, os espíritos fizeram uma comparação. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Aqui temos mais uma observação de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica, ou seja, o perispírito permanece. A observação, o grifo aí é meu, prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se separa gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Esse ponto a gente ainda vai ver nos comentários de Kardec. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade do retorno à vida. Então, a Kardec aqui ele já demonstra como é esse desprendimento. Se ele é mais rápido, se ele é mais demorado. Para as pessoas que só visam as coisas materiais e as sensuais, as paixões,
esse desprendimento é muito mais demorado. Por isso, eu não recomendo a incineração, né, do cadáver, né, do corpo. Porque às vezes a pessoa pode ter tido uma vida toda material e sensual e o seu desprendimento dura às vezes até meses. E se você coloca ele na cremação, ele pode sofrer as dores, né, sem se mexer, mas ainda está ligado ao seu corpo de alguma forma e ter assim uma dolorosa impressão, né, um sentimento de que está sendo queimado. Ele não é queimado, o espírito não é queimado, mas ele tem a sensação de ser. Por isso, o sepultamento deve ser, ou deveria ser, né, de uma forma natural, né? É lógico admitir que, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. O grifo é meu. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Veja aí a distinção, né? Ligação com a matéria, com as paixões humanas, as paixões terrestres, dificulta essa separação. Quanto mais houver a atividade intelectual, moral, ou seja, ser útil aos seus semelhantes, praticando bem a caridade, o amor, pensamentos, né, elevados, esse desprendimento já acontece no momento em que o espírito começa o seu processo de desencarnar. E é muito mais rápido. É quase instantânea. Prossegue Kardec. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Nem todos, mas o suicídio ainda faz com que o espírito permaneça por muito tempo ligado ao corpo e o espírito tenha a sensação de os vermes estarem consumindo o seu organismo, né, seu corpo. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aqui é muito interessante a resposta. Depende, dizem os espíritos. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor, nenhuma censura, nenhum olhar, né, de raiva, de ódio, de rancor sobre ele, né? E na questão 160 pergunta a Kardec: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, responde os espíritos, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, vê o seu anjo da guarda, né? Bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Então, o espírito pode, né, ser recebido, melhor dizendo, recebido, né, por uma grande quantidade de espíritos se ele foi justo aqui na Terra, se ele foi útil aos seus semelhantes. Meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui. Deixo para vocês aqui o e-mail da Juliana Rocha, que nos dá suporte aqui no canal Caminho Espírita, julianarocha.digitalmarketing@gmail.com. Se vocês desejarem ter um canal, ter uma divulgação dos seus negócios, conte com ela, converse com ela para ver se ela pode lhe dar também esse suporte. Inscreva-se no canal Caminho Espírita. Todos os domingos às 19 horas estamos ao vivo pelo YouTube e às quintas-feiras nós temos os nossos vídeos.
sempre estudando a doutrina espírita. Desejo a todos uma ótima semana e muita paz.